Paz do Senhor, dando continuidade à nossa meditação, estudo e exposição da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, uma carta direcionada a um homem de Deus na sua realização ministerial para viver o plano e o propósito de Deus sobre a face da terra e edificar uma igreja forte, firme, abençoada, cheia do Espírito Santo. Nós entramos agora no capítulo 2. E no capítulo 2, nós iremos estar aqui fazendo uma exposição do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, como nós vimos, ele falou sobre tradições, sobre genealogias, sobre legalismo, sobre todas as coisas que querem introduzir-se na igreja para afastar as pessoas da edificação de Deus, que consiste na fé, e desviá-las do propósito, do mandamento da palavra de Deus, que é um amor de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, privando as pessoas e a igreja da fé e do amor que há em Jesus Cristo, e da boa milícia da fé. Porque a boa milícia da fé é conservando a fé e uma boa consciência. E quem rejeita todos esses princípios, ele declara: fará naufrágio na fé, perecerá, cairá, se desviará do propósito de Deus. Então, aqui ele, dando continuidade ao seu ensinamento, ele fala uma palavra aqui que é o essencial para todo homem de Deus, para todo ministro do Evangelho. Admoesto depois, antes de tudo. No grego, próton. Quer dizer, ele está admoestando, exortando, trazendo uma palavra aqui que tem que ser obedecida e praticada. Que antes de tudo que for fazer, antes de tudo que for realizar, antes de tudo que se pensar, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A vida do homem de Deus tem que ser uma vida de oração, de comunhão com Deus, estar ligado, conectado, cheio da presença e da virtude do Espírito Santo, e só vem através da oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele declara ali: orai sem cessar. Nós temos que estar sempre em oração. E você pode ver que em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 10, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. São armas poderosíssimas, que destruem todo sofisma, toda altivez, e levando cativo todo entendimento ao conhecimento de Cristo. Então nós não podemos andar segundo os padrões, os modelos, os pensamentos, as regras e estratégias deste mundo. Nós temos que andar segundo o padrão estabelecido por Deus através da sua palavra, compartilhada a nós pelos seus apóstolos, que está escrito. Então ele declara: antes de tudo, tenha comunhão com Deus. Antes de tudo, fale com Deus. Antes de tudo, esteja na presença de Deus. Antes de tudo, espere em Deus. Nós podemos ver exemplos bíblicos que Moisés, quando eles saíram do Egito, quando os amalequitas veio guerrear contra o povo de Israel e acabou ferindo e machucando alguns que estavam na retaguarda, que Moisés trouxe a capacitação para que o povo vencesse e triunfasse aquela batalha, com as mãos levantadas, orando, clamando e buscando a Deus. Quando ele parava de orar, o inimigo prevalecia. Quando ele orava, eles venciam. Nós podemos ver também na história do rei Ezequias, que Senaqueribe, um grande rei poderosíssimo, veio ao encontro de Jerusalém, ameaçou, lançou palavras de maldição, procurou intimidar. E Ezequias, ele foi vitorioso e triunfou sobre aquele inimigo quando ele entrou em oração, quando ele entrou na casa de Deus e buscou
buscou a Deus e veio a resposta de Deus e o livramento. Então, o que as Escrituras nos ensinam? Que nós que somos embaixadores do reino de Deus, as nossas armas não são armas humanas, mas são armas divinas. E elas são ligadas e atuantes através da nossa vida de oração, do exercício das nossas orações diante de Deus, para que Deus possa agir e se liberar na vida dos homens. E ele está declarando aqui que, antes de tudo, que se faça oração pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Na época que ele escreveu isso aqui, quem reinava era Nero. Ele não era um rei santo ou um imperador justo. A história dele diz, cruel, maligno, mal intencionado, que chegou a matar mesmo seus filhos e esposa. Mas Paulo falou, ore, interceda, busque ao Senhor por eles. E aí Deus vai nos dar uma vida sossegada em toda a piedade e honestidade. É Deus que é o soberano de sobre todas as coisas. Tudo que existe no céu e na terra está nas mãos de Deus. Então não adianta querer entrar na política, querer combater com a política. A maior arma da igreja para vencer todo e qualquer plano, desígnio e contradição contra ela é joelho no chão, é as mãos levantadas para o céu, é o clamor com fé na palavra de Deus e na ação de Deus. Deus vem, age, responde e manifesta a sua glória. A vida do apóstolo Pedro, ele foi preso e ele ia ser morto depois da festa dos pães asmos, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Não usaram um advogado, não usaram meios políticos, usaram as armas espirituais. Você conhece o final da história. Deus enviou o seu anjo que libertou Pedro da prisão e contra Herodes, que estava se levantando e perseguindo a igreja, Deus fez justiça através de outro anjo. Há poder na oração do justo, há poder na oração da igreja, e a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que vive incessantemente na presença de Deus, fará sinais, prodígios e maravilhas na virtude do Espírito Santo, não somente na sua localidade, mas até mesmo em sua nação, porque Deus tem prazer de responder o clamor insistente e persistente daquele que o clama. Quer ver o ensinamento? Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículo do 1 ao 8, ali nos diz que Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, contando a história da viúva e do juiz iníquo. E pela insistência e persistência dela, aquele juiz, ele julgou a causa daquela mulher. Aí Jesus faz uma ligação no final da parábola, dizendo que se aquele justo juiz julgou a causa da viúva, quanto mais Deus, que é justo, fará justiça aos seus servos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio. Aí ele liga a fé e a oração, dizendo, mas quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, há poder nas orações, e Deus libera a justiça, Deus libera a sentença, Deus libera a ação e a manifestação do seu poder, e manifesta a glória, e é um exercício de fortalecimento e edificação da fé. Outro fato interessante, Apocalipse capítulo 8, os 3 primeiros versículos, nos diz que o anjo vai pegar o incenso e vai colocar isso sobre o altar. E o que é esse incenso? As orações dos santos. E elas vão subir como uma fumaça diante de Deus, e Deus vai responder com vozes, fogos e trovões sobre a face da terra. As nossas orações, a ação de Deus para liberar a sua ação de juízo e reivindicar a sua santidade e a sua pureza. Então você está vendo, são exemplos bíblicos. Por isso que Paulo fala, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça. Dando continuidade ao ensinamento, nós podemos ver no Evangelho de João, eu gostaria de ler com você, sobre o poder da oração e o ensinamento de Jesus. Jesus foi um homem que mais foi atuante na sua vida de oração. Ninguém orou como Jesus. Vai escolher os apóstolos, ele orou uma noite inteira. Depois de fazer vários milagres em Cafarnaum, ele acordou cedinho e orou até o sol nascer. Depois que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, antes dele andar sobre as águas, sobre a tempestade, ele subiu ao monte e orou um bom tempo. Jesus tem uma vida constante de oração. Resultado, ele era cheio do Espírito Santo, fez obras gloriosas e maravilhosas para ser o nosso exemplo, que aquele que busca o Senhor, que aquele que clama a ele, viverá as realidades da presença e do poder e da virtude de Deus na face da terra. Então ele ensina aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ele está declarando as suas obras, os seus feitos, as suas realizações. Depois ele liga isso com a oração que nós pedimos, ele vai fazer para que o Pai seja glorificado, para pedir e que nós receberemos, e liga isso daí em nós guardarmos os seus mandamentos, que vai expressar o nosso amor. Então, quer viver a realidade da plenitude de Deus, o que está escrito aqui na tua vida? Tenha uma vida de oração, e esta oração seja antes de tudo, antes de todas as coisas, esteja na presença de Deus, esteja em comunhão com Deus, esteja buscando a Deus, porque Deus vai ouvir e responder. Você pode ver que os apóstolos aprenderam isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4 diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Perseverar aqui vem de proscartério, que significa ser ansioso em relação a algo, ser constante, dedicar-se continuamente a oração. Eles estavam sempre perseverando, buscando, se colocando em oração, porque eles desfrutavam da presença, da comunhão de Deus. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Jesus ensinou, declarou-lhes a parábola do amigo importuno que bateu na porta, até que o outro amigo abriu a porta e deu tudo o que ele precisava, e Jesus terminou dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede vai receber. Deus não vai dar no lugar de ovo uma serpente, nem no lugar de pão um escorpião. E se nós, ele fala, somos maus, sabemos dar boas a nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o seu Espírito Santo daqueles que o pedirem. Os apóstolos aplicaram em sua vida. Por isso eles viveram aquele ministério tremendo e glorioso. E o Deus dos apóstolos, o Senhor dos apóstolos, o Espírito Santo que agia nos apóstolos, é o mesmo Deus, Senhor, e o Espírito que está conosco nos dias de hoje. Sejamos como eles e viveremos como eles e desfrutaremos a mesma realidade. Você pode ver também que Paulo, que está ensinando a Timóteo, ele declara em Romanos, capítulo de número 15, no versículo de número 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele está pedindo, ele está intercedendo que a igreja combata, seja um combate, uma luta, uma dedicação constante na oração, para que ele seja livre dos rebeldes, daqueles que são rebeldes contra o evangelho, contra o ministério. Quer dizer, não é pelo poder da argumentação, nem pelo poder das ações humanas, mas é pelo poder da oração, é pelo poder da intercessão que Deus vem e livra, e o resultado por Deus de paz vai se fazer presente. A paz do Senhor vai fluir e agir em resposta à oração. Nós podemos aprender em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo também ensina algo muito profundo sobre oração nesse lugar. Ele diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazei, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Ele está pedindo oração e declarando que a oração tem o poder de fazer a palavra de Deus ter livre curso e ser glorificado. O que é ser glorificado? Cumprir, se realizar, manifestar a realidade. Não é somente uma pregação sábia, inteligente, expositiva, mas é uma pregação de vida, de poder e de virtude que confirmada pelos sinais que acompanham. Se a pessoa falar de salvação, vai ter salvação. Se falar sobre libertação, vai ter libertação. Se falar sobre batismo com o Espírito Santo, vai ter batismo com o Espírito Santo. Se falar sobre renovação, vai ter renovação. Se falar sobre edificação, vai ter edificação. Se
falar sobre as maravilhas de Deus, vai vivenciar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque ela está regada com o poder e a virtude da oração e a expressão de Deus na terra. E outra coisa, ser livre dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é somente daquele que Deus chama, ilumina, resplandece e quebranta o coração para a sua glória e o seu louvor. E ele fala que Deus é fiel, que vai confortar, fortalecer, dar vigor e vai guardar do maligno e de todo mal. Olha o poder da oração. Por isso que Paulo falou, antes de tudo, a nós ungidos, faça oração, faça intercessão, faça deprecações e ação de graça, porque grande é o poder para nós possamos ter uma vida quieta e sossegada com toda a piedade e honestidade. Continuando, nós podemos ver em Colossenses, capítulo de número 4, que Paulo ele está ensinando e ele pode escrever assim, ó: perseverar em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. A oração abre a porta da palavra. A oração traz os mistérios das Escrituras a ser exposta pela graça, a iluminação e a direção do Espírito Santo, porque ele nos guia em toda a verdade, nos faz lembrar o que Jesus nos disse e anuncia o que há de vir. Ele glorifica o Senhor Jesus Cristo, porque ele recebe tudo que é do Senhor Jesus Cristo e não anuncia. Ele, ou tudo quanto ele ouvir, ele nos proclamará. E Jesus Cristo vai ser glorificado. A oração libera isso sobre as nossas vidas e nos capacita a sermos expositores, ministros e compartilhadores do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Resultado, transformação. A igreja abençoada, próspera, triunfante sobre o inimigo e sobre o pecado. Um povo em santidade, pureza e amor, que reflete a glória de Deus na face da terra. Então, eu quero terminar aqui com esse, no mesmo capítulo de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumado em toda a vontade de Deus. Olha o poder da oração. Epáfras conhecia isso, porque ele andava com o apóstolo Paulo. Antes de tudo ele orava, buscava, se colocava na presença de Deus e buscava oração. E qual era o objetivo das orações de Epáfras sobre a igreja de Herápolis, Laodiceia e Colossos? Era que eles conservassem firmes, perfeitos e consumados, completos, que vão até o fim, que realizam todas as coisas em toda a vontade de Deus. Olha o poder da oração. Se de repente no seu ministério, na sua vida, está acontecendo fatos que não está vivendo essa realidade, pode ser o seu tempo de comunhão com Deus, o seu tempo de estar com Deus e não com a igreja. Se você passar mais tempo com Deus, Deus vai passar mais tempo com o teu ministério, com a tua igreja. Resultado? Vida vitoriosa, vida abençoada e um rebanho firme, constante, abundante e muito mais consumado em toda a vontade de Deus, que é isso que a Bíblia nos ensina. Então, voltando lá no 1 Timóteo, capítulo de número 2, onde nós estamos meditando, nós vamos ver que Paulo ele fala: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É bom e agradável diante de Deus. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, da realidade de Deus, da sua salvação, seu plano, seu propósito. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, quer dizer, o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Ele é Deus e ele é homem. Como homem, ele nos deu exemplo e nos conduz a Deus. E como Deus, ele traz a plenitude e a presença de Deus em nós, o qual deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Jesus, o Filho de Deus, ele orou, ele intercedeu, ele se colocou como mediador entre Deus e os homens para manifestar a glória, a salvação e o poder de Deus na face da terra e preparar um povo zeloso exclusivamente dele, de boas obras, a noiva de Cristo. Então, nesse exemplo, Paulo está usando, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, como homens de oração, homens de comunhão, homens de intercessão, que deseja aquilo que é bom e agradável de Deus aconteça na face da terra, através da oração, da intercessão e da súplica em nome do Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo do Mestre. Desse resgate significa pagar o preço por alguém. Vamos pagar o preço da oração, vamos pagar o preço da busca incessante ao Senhor, que Deus vai nos recompensar.
manifestando a sua gloriosa salvação, a bênção, e vai haver um avivamento no teu bairro, na tua cidade, e você vai ser o instrumento de Deus para esse grande avivamento. Avivamento não é manifestação de poder, mas é a manifestação de salvação, libertação e transformação de vidas para o reino glorioso de Jesus Cristo e a participação na sua igreja. E diz assim: para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo está falando que antes de tudo ele orava: mas eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que estudar. Ele fala: olha, eu fui pregador, apóstolo, doutor Jesus de Cristo, na fé e na verdade, mas antes de tudo eu oro. E pelo fato dele orar, ele imitava o Senhor Jesus Cristo. E pelo fato dele imitar o Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito de Cristo estava nele, ele exercia o seu ministério, sendo bem sucedido, como ele diz, pelo seu poder que opera em mim eficazmente, e o resultado foi a bênção e a glória de Deus. Por isso, vamos seguir este exemplo, vamos aplicar isso em nossas vidas. Aí Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Lembra no capítulo 1 que gera contendas e debates? Tradições, religiões, ensinamentos, costumes, tudo aquilo que é fora da igreja. Agora ele diz aqui que levantando as mãos, clamando ao Senhor, fazendo antes de tudo orações, intercessões, suplicação de graça, levantando o clamor, teremos uma vida sossegada em toda piedade e honestidade, veremos o que é bom e agradável diante de Deus se realizando na terra, seremos imitadores do Senhor Jesus Cristo, exerceremos o ministério da nossa chamada que Deus, com eficácia, com a virtude, com o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e em todos os lugares haverá homens e mulheres influenciados com esse espírito de oração. Resultado: diabo derrotado, pecado sendo perdoado, vida sendo transformada e um povo sendo levantado para a glória do Deus bendito e eternamente Senhor dos céus e da terra. Esse é o exemplo ministerial, essa é a teologia ministerial que nós temos que aplicar em nossas vidas. Antes de tudo, clame a Deus, busca o Senhor, espere nele, ele agirá, se moverá, e você verá coisas grandes, profundas e maravilhosas que não sabes ainda, como ensina Jeremias 33:3. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.